Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui no nosso 12º dia, capítulo 12 de Provérbios, nessa jornada aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios. Eu estou esperando aqui a primeira pessoa entrar ao vivo. Vou esperar alguns segundos para a gente poder dar prosseguimento, mas eu sei também que você pode estar assistindo aqui uma gravação e isso vai fazer parte depois de uma bela playlist, então eu não vou ficar esperando muito, porque o que importa é que ou ao vivo ou daqui a pouco você possa assistir e a vantagem é para ambos, né? É que tem alguns também que estão num propósito aí comigo e têm estado às 6 da manhã ao vivo insistentemente, e isso é ótimo, isso é maravilhoso. Bom, hoje, como eu disse, estamos aqui na nossa jornada de 31 dias, né? 31 dias, reservando um dia para cada capítulo de Provérbios, não sendo um estudo do capítulo inteiro, porque um capítulo do livro de Provérbios trata às vezes de vários assuntos. O nosso garimpo, a nossa busca, o nosso filtro é em cada capítulo de Provérbios pegar pelo menos uma chave espiritual sobre prosperidade. Eu digo espiritual porque a Bíblia é um livro espiritual. Mas um conselho de Salomão, uma palavra, uma direção, uma chave sobre prosperidade. E isso a gente encontra em todos os capítulos de Provérbios, seguramente. Bom dia, já tem alguém aí ao vivo, seja bem-vindo e vamos que vamos. Então, como eu disse, não é um estudo bíblico assim, sistemático, versículo por versículo, não. O nosso sistema de estudo é buscar e encontrar e compartilhar um princípio, uma chave de prosperidade de cada um dos capítulos de Provérbios. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu estava numa dúvida muito grande, porque o capítulo 12 ele não tem uma, mas pelo menos duas ou três chaves sobre prosperidade. Então, na verdade, eu vou passar sobre as três e depois definir com vocês, para vocês, uma chave principal. Mas eu vou passar por todas porque até alguns minutos atrás, antes de começar a live, eu ainda estava, qual dos três eu vou pontuar? Eu não posso ficar falando tudo, não vai dar tempo, mas eu vou passar então pelas três. Eu vou ler os três versículos que são chaves de prosperidade aqui no capítulo 12 de Provérbios, e isso assim tem sido uma coisa boa, porque a gente procura um e acha dois, a gente procura um e acha três, é tremendo. Então, o capítulo 12 de Provérbios, deixa eu dar um bom dia aqui para a irmã Maria, para a Lucimar, tem mais gente aí que eu não consegui identificar ainda, mas é uma alegria muito grande sempre contar com vocês aqui. E eu já vou pedir, como eu sempre peço, compartilhe já essa transmissão, pega o link aí, compartilha para algumas pessoas, compartilha ao público, tá bom? Para que isso chegue ao maior número de pessoas e todos sejamos beneficiados sempre com a palavra de Deus. Nós estamos chegando já na metade, quase, né, do livro de Provérbios. Irmã Jô, bom dia. Quase na metade, porque são 31 capítulos. Claro que nós estamos ainda no 12, mas gente, passa muito rápido. Então vamos lá, aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios. A gente tem que aprender com quem sabe, né? Por isso estamos aqui com o livro dos livros em nossas mãos, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro respeitado, inclusive
por muitos de outras religiões não cristãs, você sabe disso, né? Mesmo aqueles que não são cristãos respeitam a Bíblia por reconhecer que ela é o livro sagrado dos cristãos, né? E também para os judeus, tá? Só ressaltando aqui que a Bíblia judaica ela corresponde ao nosso Antigo Testamento, né? Ela não tem os livros do Novo Testamento, mas existem muitos judeus, chamados judeus cristãos, que já se converteram, que creem em Cristo e estudam, se debruçam muito sobre o Novo Testamento, né? Mas a Torá, que é o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a Torá ela é estudada por muitas pessoas, tá? São da religião judaica ou não, e muitos princípios também de prosperidade são aprendidos na Torá e também no Talmud, né? Então, assim, e aí o Talmud já seria o comentário, digamos assim, são vários volumes, né? De comentários, de exaustivos sobre a Torá. Bom, eu estava ouvindo inclusive um especialista em finanças esses dias, não sei se ele é cristão, me parece que não, eu não tenho certeza, né? Mas ele falando sobre como a vida dele, a visão dele ampliou na questão da prosperidade, na questão de perceber, por exemplo, como o judeu é próspero. O judeu, ele corresponde a 0,2% da população mundial, se eu não me engano, e 1,5% da riqueza do mundo está na mão deles. Você fala, pô, mas é muito pouco. Não, muito pouco não. Se for dividir esse montante de riqueza para o percentual de judeus no mundo, eles são bem abastados, eles são bem prósperos. E a gente tem vários exemplos, né? Aqui no Brasil e pelo mundo afora e pela história também de como os judeus são prósperos. Isso porque eles se debruçam sobre as verdades da Bíblia, da palavra de Deus, da Torá, da lei, e aí tem os seus livros, né? Como eu disse aqui, o Talmud, o comentário de toda a lei de Moisés, a lei de Deus, e eles levam isso ao pé da letra, e são um povo muito próspero, nos ensinam muito. Então, Salomão, que foi considerado o homem mais sábio da terra e o homem mais rico que já pisou essa terra, ele deixa isso muito claro, que o temor do Senhor era uma realidade para ele muito expressiva, insubstituível. O temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, e ele fala muito sobre entendimento, conhecimento, sabedoria em suas palavras. E também nos ensina prosperidade. Então nós estamos aqui nesses 25, 30 minutos diários aqui, em 31 dias, sobre cada um dos capítulos de Provérbios, buscando o princípio de prosperidade em cada capítulo. Como eu falei, o capítulo 12, que é o de hoje, me deixou em dúvida sobre o que compartilhar, não pela falta, mas pela riqueza, né? Pela abundância de material aqui, que a mente viaja, que o coração transborda. Então eu vou compartilhar com vocês 3 versículos. Tá bom? O primeiro deles é o versículo 9. E eu vou ler em 2 versões, a versão mais tradicional, revista e corrigida, e depois também na nova tradução da linguagem de hoje, só para você perceber a facilidade de entendimento da versão que a gente não usa muito no culto, na liturgia, mas para estudo ela é muito válida, né? Então o versículo 9 diz: melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Vou repetir, ó.
Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Aí agora eu vou ler para você na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Perceba como fica mais claro para você e para mim. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Percebeu? O que Salomão está dizendo? É melhor ser uma pessoa comum, é melhor ser uma pessoa que não é estimada, é melhor não ser uma pessoa que não tem uma vida pública, que não tem uma fama reconhecida pelos outros, mas vive bem, tem servos, é um empreendedor, é bem-sucedido, do que aquele que se estima, né? Daquele que banca, daquele que se vangloria, daquele que se ostenta e não tem nem o que comer. Ah, meu Deus do céu, isso aponta para mim uma realidade muito triste que a gente percebe em nossos dias. A falsa ostentação. A falsa ostentação, por quê? Porque ostentar é exibir o que se tem. Isso é ostentar. A pessoa que tem e que se exibe. Isso é feio demais. Não é porque o cara, ou a pessoa, a mulher, o homem, tem um bom carro e tem que ficar ostentando isso. Tem uma boa casa, viaja passeia, né, de iate, e tem muito ouro, e enche o corpo, o pescoço, os braços e tal, de ouro, come bife banhado a ouro, né? E fica postando tudo, ostentando. Tem gente que tem e ostenta, exibe o que tem. Isso já é reprovável, não há necessidade disso, a não ser de autoafirmação. Tem gente que faz isso para se autoafirmar, tem gente que faz isso para se gabar, para se exibir, para esfregar publicamente, né, na cara dos outros, entre aspas, né, para se exibir publicamente. Isso, para mim, é uma coisa tão desprezível. Não precisa disso. Porque muitas pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas, pessoas que cresceram e que trabalham muito, sejam da mídia, seja do futebol, tem muito, mas não se exibe, não precisa ficar ostentando isso. Isso é reprovável. É só para ficar aparecendo na mídia, só para ficar continuando sendo entrevistado pelas grandes revistas, sabe? Agora, sabe o que é pior que isso? É o que Salomão está falando. Tem gente que honra a si mesmo, tem gente que se autopromove, mas não tem nem o que comer. Aí é uma falsa ostentação. Pior do que exibir o que tem, que já é para mim um espírito pobre, entendeu? E uma atitude completamente desnecessária e sem propósito. Pior do que isso é exibir o que não tem. E aí nós já pontuamos sobre isso aqui num dos dias, mas hoje o capítulo 12 nos traz à tona: melhor é ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Você e eu ganhamos dinheiro, trabalhamos e queremos ser prósperos, não é para ficar exibindo e nem ostentando coisa alguma, é para viver bem. É para viver bem, para abençoar a vida de outros, para investir na obra de Deus, não é isso? Já que a riqueza do mundo está disponível aos sábios, aos trabalhadores, por que não fazer parte desse time, né? Por que não pegar uma farpela disso aí? Por que não ser bem-sucedido financeiramente? Para quê? Para ficar aparecendo? Não, para ser bênção e para viver bem. Então, Salomão fala daquele que banca o rico e passa fome, na linguagem de hoje, ou na mais tradicional, se honra a si mesmo, mas tem falta de pão, falsa ostentação. Isso é uma mania muito feia da nossa geração.
pessoas... Olha, irmãos, eu não tenho nenhum problema, assim, de dizer que é errado. Quem sou eu para dizer que é errado e tal? Mas tem pessoas que, poxa, vão... Qualquer coisa que fazem, já tem que tirar selfie e colocar na rede social. Qualquer coisa. Vai comer uma pizza, vai no rodízio, vai tomar um sorvete no shopping, vai comprar uma roupa, vai experimentar uma roupa, vai visitar uma agência de carro, vai dar uma volta num test drive, vai botar um relógio Rolex no pulso, na relojoaria, só para tirar uma selfie, depois ele devolve, porque na verdade não tem dinheiro para comprar. Então, tudo que faz tem que postar na rede, meu Deus do céu. Teve uma pessoa, porque Facebook, desculpe o meu inglês, mas Facebook, livro de faces, expor o teu rosto, você ali está exposto. Então, as pessoas esquecem, por exemplo, que quando posta alguma coisa numa rede social, ele não está desabafando para o espelho, não. Ele está conversando com o seu analista, não. Ele está colocando para o público. Então teve um abençoado que postou algo, tem um tempo já, colocou algo assim, eu falei, pô, tão desprezível, tão desnecessário. Mas eu falei, quer saber? Eu vou mostrar para ele que tem gente vendo isso. Aí eu fui embaixo e comentei. Aí o comentário dele me respondendo foi, tipo assim, não se mete na minha vida, não. Eu falei, ô queridão, eu não estou me metendo na sua vida, não. Você que se expôs. Desnecessário você postar um negócio desse. Eu quero te lembrar que isso aqui é um Facebook. É um livro de rostos. É uma exposição. Você não está conversando com o espelho dentro do seu quarto, não. Você colocou para a gente ler mesmo. Eu estou te mostrando que eu li. Então, sabe, só para dizer que a rede social é o seguinte, hoje é praticamente impossível você postar algo, 2 minutos depois se arrepender, correr lá e tirar e apagar de vez. Alguém pegou. Cara, e se compartilhar, não é isso? Se mandar para frente, você não recupera mais. Acabou. Eu estou falando com vocês aqui, alguns já estão e vão assistir a gravação. Agora já vou falar como se estivesse assistindo. Você que está assistindo uma gravação, porque isso foi de manhã bem cedo. Eu sei que eu estou falando aqui ao vivo para alguns de vocês. E o que eu falar, como é que eu desfalo, irmãos? Eu posso até me retratar. Mas falei, foi embora. Já foi. Leia depois Eclesiastes 9:20, né? Eclesiastes capítulo 9. Eu vou ler para vocês. Já que eu citei, agora eu tenho que ler. Mas o que eu estou pontuando, eu não quero fugir do assunto. Mas assim, há uma sede na nossa geração, um comportamento desprezível de muitas pessoas de ficarem vivendo uma falsa ostentação. Bom, e aí, cara, não tem jeito, tá? Depois é 10:20, falei 9:20, me perdoa, é 10:20, tá vendo? É ao vivo. Mas é 10:20 que diz, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico. Porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da sua palavra. É o seguinte, falou, não importa se você pensa que está sozinho, falou, suas palavras são captadas e seres alados. E aí você interprete, ele não está falando só de pássaros. A primeira parte, sim, a segunda ele fala, e o que tem asas, os seres alados levarão as suas palavras. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Então, viver uma falsa ostentação não é sábio. E ostentar o que se tem também não é aprovado. O seu dinheiro, o que o seu dinheiro te proporciona, você pode até compartilhar bons momentos na rede social, tirar boas fotos. Eu não estou dizendo que isso é errado. Só que
um propósito do teu dinheiro é fazer você viver bem, não importa se as pessoas sabem disso ou não, não importa se tu é uma pessoa pública, reconhecida, vista ou não, isso é uma outra necessidade de autoafirmação muitas vezes, e que não é o dinheiro que vai resolver isso não, tá? Então é o seguinte, isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente vive numa geração da superficialidade, das coisas supérfluas, né? Então o dinheiro não é para isso, não é para isso. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos e vive bem sem que ninguém saiba, do que se honrar a si mesmo, ou seja, se autopromover e ter falta de pão, fingir que é rico e passar fome. Tolice. Um outro versículo que eu quero compartilhar é o 24. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Olha, aqui eu vou ler com você a nova tradução da linguagem de hoje. O 24 diz: o homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Escravo aqui é empregado. Desculpa, não é no sentido pejorativo. Mas assim, quem tinha empregados, na verdade, nos tempos bíblicos, tinha escravos, tinha servos, pessoas que o serviam. Então, se a gente for contextualizar esse versículo, seria do tipo assim, quem é o homem mais esforçado terá empregados, será um empreendedor bem-sucedido. Mas o que tem preguiça de pensar e de trabalhar vai ser dominado pelo sistema. Vou melhorar ainda mais, tá? O homem, a pessoa empreendedora e esforçada será o patrão e os outros serão funcionários. Algum problema, pastor, de ser funcionário? Não, nenhum problema. Nenhum problema de ser funcionário. Salomão só está dizendo que aos empreendedores, aqueles que se esforçam para empreender e têm um sonho e constroem e se tornam donos do próprio negócio, da própria empresa, né? Ele acaba tendo pessoas que trabalham para ele. Isso é inevitável. Ele vai construir uma empresa e alguém vai trabalhar para ele. Isso é a base de muito esforço. Ele está falando do homem diligente, né? O homem diligente dominará. Ou seja, o mais esforçado, ele mandará em outros, ele terá funcionários, ele será um empresário. E quem, na verdade, não tiver essa sede de empreendedorismo e tal, ele tem que se acostumar a ser o quê? Funcionário. Eu não estou diminuindo o funcionário. Até porque os empresários só são empresários porque tem pessoas que trabalham para ele, né? E ambos são importantes. Só que essas palavras de Salomão me fazem lembrar de um pressuposto da PNL, que diz o seguinte: o mais flexível dominará o sistema. Vou repetir para você. O mais flexível dominará o sistema. O que é isso? Quem tem mais recursos, e eu não estou falando de dinheiro agora, eu estou falando de ferramentas, de conhecimento, né? Quem vai mais fundo, quem se esforça mais para adquirir mais conhecimento, mais ferramentas, mais condições de saber o que fazer, onde fazer e como fazer, quem tem mais ferramentas é o mais flexível, ou seja, vai ter mais jogo de cintura, vai ter mais possibilidades. Esse é o mais flexível. Por que flexível? Porque você se adapta, sabe ter jogo de cintura no mundo dos negócios, na vida, na questão do dinheiro. Então esse é o mais flexível. É o que tem mais conhecimento, que tem mais ferramentas. E aí o mais flexível dominará o sistema, sairá na frente.
Então, de repente, eu estou falando aqui para pessoas que têm o sonho de empreender. Olha, não é fácil. Ser um empreendedor é algo que já meio que nasce, né, com a pessoa gosta de empreender, a pessoa quer ter o próprio negócio, ela não se vê trabalhando com salário fixo. Bom, salário fixo, aquele ganho já determinado, salário mensal, isso daí é o sonho de muita gente, cara. Muita gente, né? Tem gente que tudo que ela quer é ter um salário fixo com que ela pode contar e bababá e aquilo ali. Tem algum problema com isso? Não. Mas essa não é uma visão de um empreendedor. Que na verdade a pessoa empreendedora, mesmo que ela tenha um salário fixo, ela está sempre pensando em algo mais. Ela fala, não, eu tenho um sonho, eu tenho um planejamento, eu quero construir um negócio, eu quero. E aí ela vai atrás, ela corre, ela aprende, ela estuda, ela absorve, ela quebra a cara, ela aprende de novo e ela melhora, porque ela quer empreender. Isso é o sonho dela. O empreendedor, ele não se vê como um assalariado. Ele se vê além disso, tá? Então é essa a grande diferença. E aí o mais flexível tende a dominar o sistema, ou seja, o que é mais diligente, o que é mais voltado a empreender, nas palavras da linguagem de hoje, o mais esforçado, né? Aquele que sabe que vai ter que ralar pra caramba, mas ele quer empreender, esse vai ter a possibilidade de ter pessoas trabalhando para ele. E os outros que não pensam assim vão trabalhar para ele. Algum problema? Não. Mas se você quer ser empreendedor, escuta as palavras de Salomão. Esforce-se. Aprenda tudo que você puder aprender sobre o teu ramo, porque fácil não é. E o 27, que é o terceiro versículo que eu queria compartilhar com vocês. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Rapaz, olha como o leque abre com a outra versão. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador tende a ficar rico. É claro que não é trabalhar, por exemplo, quem tem um salário fixo, qual a possibilidade dele, se ele trabalhar a vida inteira tendo um salário, ficar rico? Nenhuma, ou quase nenhuma. Entenda, calma, eu sei que tem gente assalariada que ganha um salário de 30, 40, até 50 mil reais, aí é outra história. Mas ele vai ter uma vida muito boa. Se ele investir corretamente, ele pode até construir riqueza. Mas um trabalhador de 1, 2, 3 salários mínimos, se ele trabalhar a vida inteira, ele tende a ficar rico com isso? Não. Ele tem um teto, pô, já está estipulado o que ele ganha. Só se ele conseguir, existem as exceções, se ele conseguir, dentro desses 3 salários mínimos, tirar meio salário e investir em algo, aí pode ser que aos 20 anos aí de horizonte ele construa riqueza. Mas o que eu quero dizer que não é impossível, mas é muito pouco provável que uma pessoa assalariada e que trabalha a vida inteira debaixo desse regime de salário fixo, a não ser que seja um salário exuberante, mas é muito pouco provável que o assalariado fique rico. É mais provável que o empreendedor consiga isso. E aí, é só o fato de empreender? Não. Empreender no ramo certo, agir da forma correta, né? Fazer investimentos certos. E aí tem uma série de coisas. Mas assim, é mais provável, repito, não é impossível que o assalariado não consiga. Mas é muito mais provável que o empreendedor que tem
o céu como limite, né, vamos dizer assim, porque se você não é assalariado, você tem que construir o seu negócio. E esse que tem liberdade para agir, para fazer, para crescer, é muito mais provável que esse enriqueça do que o assalariado. Tá? Agora, bons investimentos, ambos podem fazer. Investimentos certos, ambos podem fazer e até devem. Né? Mas nas palavras de Salomão, eu acho interessante. Ele falando, ó, o preguiçoso, e aí eu estou falando não do trabalhador, não, assalariado, falando preguiçoso. Tem preguiça de pensar, tem preguiça de construir uma segunda renda, ele é acostumado ao que vem na mão, ele não tem aquela sede de empreender, de construir, de inovar. E aí o que vai acontecer é que o que ele deseja, provavelmente ele não vai viver. Estou sendo muito sincero com vocês numa coisa que eu vou dizer agora. Todas as pessoas, praticamente todas, têm sonhos. Mas aquele que não tem coragem de romper com o trivial e arriscar-se e esforçar-se e dedicar-se ao seu sonho, não vai viver. A maioria das pessoas que sonham não vão viver a realização dos seus sonhos. Vou repetir, a maioria das pessoas que sonham não vão viver a realização de seus sonhos. Por um detalhe muito simples, não tem coragem de romper, não tem coragem de arriscar, não se esforçam de verdade por aquilo que elas querem. E o esforçar não é só braçalmente, não. Esforçar, entender como funciona, procurar caminhos, buscar orientação e arriscar-se. O mundo dos negócios, o mundo do empreendimento é risco. Claro que existe o risco controlado e o risco descontrolado. Risco a gente vai ter que viver. Não é botar na banca o tudo ou nada. Se der certo eu fico rico, se der errado eu vou falir. Não, calma, não é assim. É um risco controlado. A gente vai falar sobre isso provavelmente nos próximos vídeos. Mas arriscar, acreditar, se esforçar, mergulhar de cabeça são qualidades de um empreendedor. E esse tem chance de alavancar. Quem sonha e não faz nenhum esforço pelo seu sonho, não tem coragem de romper, de se dedicar, de arriscar, de aprender, de errar e acertar, de insistir, ele tem um desejo. Tem um desejo. E ele fica olhando para o céu falando, poxa, seria muito bom se isso acontecesse. Se não fizer nada por isso, simplesmente não vai acontecer. Então, só tem duas possibilidades. Se você não tem um espírito arrojado para empreender, procure acomodar-se, acostumar-se com a ideia de ter um salário e viver debaixo daquilo. Isso é errado? Não, não é errado. Agora, se tu tem um espírito empreendedor e tem coragem para fazer tudo isso que eu te falei até aqui, prepare-se também para tomar algumas lambadas da vida. Prepare-se para errar e acertar. E se esforce, porque fácil não é. Quem disse que seria fácil? Então são essas coisas que Salomão fala com a gente no capítulo 12. Rapaz, a coisa está esquentando, você não acha? Pois é. E ao longo dos 31 dias, muitas outras coisas vão ser ditas e compartilhadas aqui, mas é bom que você comece a pensar nessas coisas. Um beijo no teu coração, um abraço aí para todos vocês, e aqui para Lourdes. Que saudade, hein, Lourdes? Que saudade. Um abraço no meu amigo Cérvulo. E aqui eu encerro o vídeo de hoje. Eu acho que eu até passei um pouquinho, alguns minutos. E eu espero você amanhã, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo e vamos estar aqui sempre às 6 da manhã. Se passar 2, 3 minutinhos, não vai embora não. 6 da manhã, aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.